Bom dia, pessoal. Eu sou a Brenda Soares. Vou ser monitora e dar suporte para a professora Gisele nessa palestra de hoje. Eu queria só dar umas informações iniciais em relação ao formulário. Serão 6 palavras-chave que vocês devem anotar e guardar. E o formulário ele estará disponível a partir do dia 30. Ficará até o dia 31. Na hora lá do formulário, vocês podem colocar, não necessariamente as 6 palavras-chave, podem colocar até 4. E só fiquem atentos à palavra-chave. Cada turno vai ter uma palavra-chave, por exemplo, a palavra-chave de agora de manhã é genótipo. Então já anotem aí, deixem guardado para preencher no formulário posteriormente. Outra coisa é a nossa sinalização para as perguntas. A professora Gisele vai fazer a palestra dela, e, por favor, sinalizem as perguntas com a hashtag AskBill. O pessoal do suporte vai colocar a hashtag aí nos comentários para a gente sinalizar e entender que é uma pergunta e a doutora Gisele vai responder as perguntas ao final da palestra. Então, a doutora Gisele, ela tem bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Computacional e Sistemas do Instituto Oswaldo Cruz, com doutorado sanduíche na École Normale Supérieure Paris-Iscle. Possui experiência na área de biofísica molecular e estrutural, com ênfase em simulações computacionais, e participa do grupo de pesquisa do CNPq em biofísica computacional e modelagem molecular. Gisele, nós estamos gratos pela sua participação nesse evento e desejamos uma excelente palestra. Ok, obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia ao pessoal da organização do simpósio. Queria agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre uma ciência bem legal e bem emocionante, que é a modelagem molecular, e como a gente aplica essa ciência no desenvolvimento de novos fármacos. Bom, minha apresentação eu organizei da seguinte forma: introdução mesmo, a ideia é fazer uma introdução do que é modelagem molecular. Tá? Então, eu faço inicialmente uma definição, o que é a importância desse método para o desenvolvimento de novos fármacos, um breve histórico, posteriormente, um breve histórico sobre como deu a evolução da modelagem molecular a partir da década de 50 até hoje. E aí eu entro em alguns pontos específicos da modelagem molecular, que são os métodos computacionais, que são dinâmica molecular e análise de módulos normais. E durante a apresentação eu devo dar alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos sobre aplicações de dinâmica e módulos normais. Bom, primeiro vou começar aqui, aqui vocês estão vendo um esquema simplificado sobre como que são as fases, tá, do planejamento de fármacos, como que a gente chega a ter uma molécula com características de fármaco. Inicialmente, tem que descobrir que molécula é essa. Então, para chegar a essa molécula, faz-se uma série de experimentos, uma série de análises de otimização, triagem, para identificar uma molécula que que tenha uma atividade biológica favorável a uma doença de pesquisa, a uma doença algo que o grupo de pesquisa está estudando. Segundo, também, que também faz parte dessa fase inicial, é a caracterização do alvo. O que é o alvo? Pode ser uma proteína, um DNA, um RNA, uma macromolécula, tá? Que atua nessa patologia, ou seja, ela tem uma função, a função dela, ela tem uma função que é importante na fisiopatologia dessa doença. E inicialmente você tem que descobrir sobre a atividade dessa doença, todas as características dela, dinâmica, quais são os sítios ganhos, como que ela funciona. Então, essa parte inicial é uma parte muito importante, que é você encontra o alvo e aquele fármaco que se liga a esse alvo de forma a modular a atividade da proteína. Depois que você identifica através de virtual screening e faz a otimização desse fármaco, desse componente, vou dizer assim,
ele ainda não é um candidato a FARC, mas é uma entidade química, você realiza-se, né, o que a gente chama de reconhecer DOC molecular, né, ou que a gente fala também reconhecimento molecular, ou seja, a gente vai ver qual a afinidade dessa doença para esse alvo, né? Se essas ligações entre esses dois componentes, eles são favoráveis, se as interações entre eles são favoráveis, de forma que a atividade da proteína ela se module, sabe? Se ela apresente alguma reação a esse fármaco, uma reação favorável, tá? Aí, depois que fez esse DOC, realiza-se uma série de experimentos sobre a dinâmica do complexo, né, DOC e o ligante, e passando para a otimização desse complexo, a análise da função, né, da flexibilidade do alvo e do ligante, realiza-se então os testes in vitro. Esses testes in vitro, se os resultados foram favoráveis, beleza. Aí nesse momento, tem-se, então, um candidato a fármaco, tá? Então, vai passar agora pelas fases clínicas. Caso não seja favoráveis os resultados, aí ou começa tudo de novo, todo esse processo, ou então só o processo de otimização, depende dos resultados que se tem com os testes in vitro, certo? Aí depois disso passa para as fases clínicas para ver como que esse fármaco vai funcionar em vivo, que a gente fala, e dependendo dos resultados, tem-se novamente começar tudo de novo, mas nesse ponto a gente já tem, né, um certo conhecimento sobre a estrutura, um certo conhecimento sobre a patologia. Então, é um processo bem sistemático, processo não é simples, né, mas é um processo relativamente barato quando se comparado, né, somente aos testes experimentais. Bom, então, o que é modelagem molecular? Uma definição a modelagem molecular consiste em um conjunto de ferramentas para a construção, edição e visualização e análise de sistemas moleculares complexos. Amplamente utilizado para simular o comportamento de moléculas como proteína, DNA, lipídios, etc. Ou seja, modelagem molecular é uma ciência, a gente gosta de dizer que é uma arte, né, que a gente estuda para conhecer as propriedades da estrutura e função de macromoléculas. O que a gente faz é uma simplificação, né, porque são estudos, porque essa construção desse modelo, do modelo para conhecer a estrutura e função das macromoléculas, essa a partir de modelos computacionais. Então, assim, a gente sabe que a gente está fazendo uma simplificação, porque o processo da celular é bem complexo. Mas essa simplificação, ela é muito útil, porque ela nos dá nos permite explorar, né, a dinâmica, a estrutura, flexibilidade, função da macromolécula, entender, né, propor e entender novas hipóteses, compreender e estender, né, os resultados experimentais que se tem. E, por último, com esse conjunto de vantagens, assim por dizer, né, esse conjunto de propriedades, a gente consegue ter uma noção das leis que governam a flexibilidade e a estrutura dessas macromoléculas. Aí tem um universo de aplicações da modelagem molecular, né? Então, aqui eu coloquei 5, né, que são bem mais conhecidas no ambiente de planejamento de fármaco. Primeiro, que é a modelagem de estrutura de proteínas. Tá? Hoje a gente tem vários métodos experimentais que conseguem resolver a estrutura de uma proteína, mas mesmo assim há limitações. E com o avanço da genômica, da proteômica, é possível, através de metodologias, né, específicas, resolver a estrutura tridimensional da molécula computacionalmente. Então, isso está sendo bem difundido. E é muito importante porque completa todos os dados que a gente tem experimental, que apesar de a gente achar que é muito, ainda assim não é o suficiente.
Segundo, o reconhecimento molecular, o DOC molecular que eu tinha falado, que é o estudo, também é uma metodologia toda voltada, toda dedicada para estudar como que se dá afinidade entre o alvo molecular, né, a proteína que causa aquela doença, né, a proteína que está funcionando mal e que causa aquela doença, junto com o ligante, que depois que foi passado por uma série de otimização, de triagem, de análise. Então, estuda-se no reconhecimento molecular, o DOC molecular, essas afinidades dessas ligações. Segundo, mudanças conformacionais. Tá? É muito importante também, a gente precisa saber como aquela proteína é flexível, porque a flexibilidade está intimamente ligada à função da proteína. Então, existem proteínas que são bastante flexíveis e geralmente as proteínas são alostéricas. Mas na frente eu vou falar o que é uma proteína alostérica, mas é extremamente importante o estudo desse tipo de proteína para o planejamento de novos fármacos. Segundo, estabilidade das moléculas. Tanto a gente utiliza dinâmica molecular, né, que é uma metodologia que eu vou falar, para ver a estabilidade entre complexo, molécula ligante, né, molécula e componente característica de fármaco, ou também para ver a estabilidade daquela estrutura que você obteve através da modelagem de estrutura de proteínas. Por último, a gente tem o que chama de relação estrutura-atividade-componente, que é analisar a atividade da entidade química, né, para ver como que as propriedades físico-químicas e a atividade biológica delas estão ligadas. Então, esse baseia principalmente que as formas, né, as conformações que essas entidades químicas elas apresentam, elas estão intimamente ligadas também à sua atividade. Então, tem-se uma série de análises, né, uma série de estudos dessas entidades químicas, desses ligantes, desses candidatos a fármacos. Vou dar aqui um breve histórico de como evoluiu a modelagem molecular. Esse breve histórico que vai falando a partir da década de 50, que foi quando começou mais uma evolução bem mais rápida para o estudo da modelagem molecular. E eu começo a década de 50, principalmente por causa da Rosalind, né, que descobriu o DNA, com a ajuda de Watson e Crick para a construção do modelo. Então, foi um marco aí a partir da década de 50. E também nessa década a gente teve o conceito, né, de análise conformacional, moléculas que podem ser representadas por diferentes arranjos atômicos. Aí a gente já conseguia, a partir da década de 50, já foi possível obter uma análise, né, da estrutura dimensional das proteínas. Então foi possível descobrir quais os ângulos que aqueles átomos eles podem adotar, quais as formas que aquelas ligações elas podem adotar. E também muito importante, que a gente não pode deixar, os avanços da cristalografia de raio-x para a resolução de biomoléculas. A gente teve a primeira macromolécula, as primeiras, né, resolvidas por raio-x na década de 50, que foi a mioglobina e a hemoglobina. Então, a partir daí, pôde-se começar, né, pôde-se continuar o conhecimento, né, talvez aprofundar, melhor dizendo, o conhecimento sobre a função de uma proteína. Tá, chegando na década de 60, né, a gente já teve uma evolução relativamente, né, rápida, porque aí surgiram os primeiros programas de visualização de estrutura 3D. Né? Então, teve aqueles primeiros programas que a gente poderia ver a molécula, como que ela é. E a gente tem que citar também a doutora Denhoff, que foi pioneira nos computadores para o estudo de biomoléculas. Né? Ela foi pioneira no estudo, principalmente de biologia estrutural, como é que eu vou dizer, de algoritmos, né? Para estudar a estrutura 3D da proteína. Depois veio na década de 70, aí sim começa a primeira, mais essa evolução, começa a se estabelecer, né? Que teve-se a primeira simulação computacional. Quando eu falo de simulação computacional, a análise do comportamento da proteína, da macromolécula, por algoritmos computacionais. E essa análise desse comportamento foi iniciado com a tripsina pancreática bovina, tá? Que é uma
uma proteína bem pequenininha, então pela tecnologia da época foi um avanço muito grande. A gente teve também o design da água líquida, né? Como que ela pode ser representada computacionalmente. E começou a se estabelecer o PDB, né? O PDB é o Banco de Dados de Proteínas, que, graças a métodos experimentais na época, já era possível obter um banco de dados com de várias proteínas com posições, né, coordenadas de todos os átomos. Aí começou a surgir o PDB, que hoje é um banco de dados bem popular. Bom, na década de 80, né, outro método que começou a se popularizar, né, e começou a se desenvolver foi a ressonância magnética nuclear, né, para determinação de proteínas e ácidos nucleicos. Não só determinação da proteína, da estrutura, mas também esse método consegue captar alguns insights sobre a dinâmica da macromolécula. E começaram-se as novas simulações das moléculas DNA, mioglobina, hemoglobina, que são moléculas maiores, né, mas no vácuo, tá, sem a presença de água. Aí, na década de 90, já tem um crescimento, já começa a ter os programas de simulações computacionais, tem o GROMACS, o NAMID. Então, a primeira simulação da HIV protease, que é a proteína ligada ao HIV, né, a doença HIV. Então, tem-se a primeira simulação, tem os primeiros insights sobre como essa protease ela funciona em solução. Então, isso foi um avanço enorme. E de 2000 para hoje, esses avanços só crescem, né? Então, a gente tem o genoma, né, o avanço com o genoma humano, que ajudou, né, a compreender melhor essa parte de modelagem molecular. Surgiram novas técnicas experimentais de resolução de proteínas. Os bancos de dados, surgiram mais bancos de dados, a gente tem hoje vários bancos de dados, então eu tenho um grande volume de informações. As simulações, elas começaram a obter um avanço maior, porque agora a simulação, além de ser em ambiente aquoso, tem possível simular proteínas em membrana. Então, são sistemas bem, bem grandes. Então, houve um avanço muito grande da década de 90 para cá. E também servidores, né? Vários programas, servidores de modelagem, que a gente pode utilizar. Bom, aí que eu falei sobre os avanços experimentais, que foram extremamente importantes para a resolução de macromoléculas. Aí eu coloquei representada a cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, microscopia bioeletrônica e FRET. Né? São técnicas bem populares, existem outras, tá? Mas eu estou ressaltando essa porque eles aumentaram bastante o número de proteínas resolvidas em banco de dados, para serem depositadas em banco de dados. Então, ao longo dos anos, essas proteínas, a quantidade, o volume de proteínas, ele aumentou significativamente. Então, a gente tem tanto de alvos, proteínas, RNA, DNA, macromoléculas, assim como de moduladores, fármacos, candidatos a fármacos, entidades químicas. Então, teve um grande avanço nas últimas décadas. E esse grande volume de dados, né, ele incentivou o aprimoramento, né, o surgimento de novas metodologias para o estudo da molécula, nesse caso, a nível atômico, né, porque né, que podem, que analisam, estudam todos esses dados das proteínas, entidades químicas, houve um grande aumento, né? Houve novas propostas, novas hipóteses, novos programas, novos métodos, então esse crescimento foi muito grande. E principalmente, todas essas metodologias, lógico, tem outras, mas assim, muitas delas são relacionadas para desvendar o mecanismo da flexibilidade de biomoléculas. Porque a flexibilidade, como eu disse, ela está muito
associada à função. Então, se você analisa a flexibilidade, a dinâmica das macromoléculas, você consegue saber muito como essa proteína vai funcionar no organismo, certo? Então, qual a importância do estudo da dinâmica de macromoléculas? Né? Então, a gente tem o conhecimento dos alvos de diversas patologias, a gente tem conhecimento de cavidades, a gente tem conhecimento de como se dá mudanças conformacionais nessa proteína, como que essa proteína funciona quando está ligado a um ligante natural, ou um ligante com característica de fármaco. As limitações que a gente teve dos métodos experimentais para deduzir as conformações das estruturas, a gente não, assim, os métodos experimentais, eles são muito importantes, mas eles têm as suas limitações, eles são custosos, eles são demorados, eles são caros. Então, com os programas de computadores, com essas metodologias computacionais, a gente obteve bastantes insights, bastante conhecimento sobre várias proteínas. Variações dessa estrutura devido às mudanças ambientais, ou seja, a gente consegue analisar, né, a partir de simulações que caracterizam a dinâmica de proteínas, como essas proteínas elas conseguem se comportar em diferentes ambientes, depende do pH, temperatura, como elas se comportam quando há mutações, entendeu? Então, assim, é um universo muito grande que se pode explorar quando você está estudando sobre a dinâmica das macromoléculas. Outra coisa, importância nas múltiplas conformações a ser usadas em DOC, porque é o seguinte, quando se faz o DOC, utiliza-se o ligante. Ele é flexível, né? Na metodologia é flexível, mas geralmente o alvo, né, a proteína onde o ligante ele vai interagir, ela é parcialmente flexível, na melhor das hipóteses, parcialmente flexível, mas usa-se muito a proteína estática. E isso não é muito real, não é muito realista, porque a proteína não está parada, ela não para para receber o ligante, né? Então, o que acontece? Quando você faz dinâmica, você tem várias conformações, né? Várias formas que aquela proteína ela adquire. Então, você pode pegar essas conformações que são favoráveis às ligações e que você não conseguiu fazer, não conseguiu resolver através de métodos experimentais, e fazer o DOC molecular, obter as informações sobre a afinidade do complexo e ter um bom resultado sobre aquele reconhecimento entre as duas entidades. E mecanismos alostéricos, como eu disse, proteínas alostéricas, elas são proteínas que são bastante flexíveis, então, estuda-se muito dinâmica molecular, né? A dinâmica dessas proteínas. Então, quando ela se liga, né, a um fármaco, a um ligante natural, essas proteínas elas tendem a mudar de conformações e essas mudanças conformacionais precisam ser bem entendidas para saber como que essa proteína realmente funciona, como que esse fármaco, né, como esse ligante, ele interage, como ele desencadeia essa série de conformações, né, da proteína. Aí, falei aqui da função, falei dos avanços experimentais e agora falar um pouco dos avanços das simulações computacionais. A gente teve, como eu falei, a primeira proteína a ser simulada, a BBTI, foi no vácuo. Ela foi na década de 70, foi em 1977, foi feita com 885 átomos, tá? Foram feitas a simulação, ou seja, foi analisado o comportamento dela durante 0,1 nanosegundos. Eu não vi quanto tempo, quanto isso durou, mas provavelmente deve ter sido semanas. Tá? Aí depois, na década de 80, já teve a primeira simulações com o DNA, o número de átomos já aumenta, né? O tempo também já aumenta um pouquinho, 0,09 nanosegundos. E o tempo de simulação, né, que você fica esperando para saber os resultados também é bem grande, né? Foi bem grande, né? Então demorava 6 semanas. Depois veio a mioglobina,
um maior tempo de simulação, 50 dias, ou seja, diminuiu mais o tempo, e isso está muito atrelado aos avanços dos computadores da época, isso aqui já foi na década de 80. Na década de 90, a gente já tem, olha que maravilha, a gente já tem uma simulação da HIV protease que foi em 100 horas, né, e ele conseguiu 0,1 nanosegundos. Né, então, foi um avanço tremendo. Aí, em 97, aí foi uma explosão, né, foi agora uma proteína maior, o DNA, junto com a proteína, conseguiram simular 0,1 nanosegundos somente em 22 dias. As proteínas de canal, né, que são proteínas muito grandes também, né, você vê aqui o número de átomos comparado com os demais. Foi possível simular 5 nanosegundos das proteína, e somente 50 dias. Isso foi em 2002, se eu não me engano. E coloquei aqui a simulação de um vírus, só que, nesse caso, tem computadores, assim como na proteína de canal, as primeiras simulações foram computadores dedicados, seja de clusters, sistemas de computadores que têm um poder, lugares que têm um poder computacional muito grande. Então, foi possível simular um vírus, né, por 50 nanosegundos, com 1 milhão de átomos. Não é possível, assim, no computador da tua casa, ou talvez no computador do teu laboratório, pelo número de átomos, né? Mas isso aí foi feito em 2007, tá? Mas foi um super projeto, né? Para supercomputadores, para muito dinheiro envolvido. Então, hoje a gente pode dizer, a gente consegue simular proteínas, né, principalmente proteínas de canal, quando você tem um computador bem potente no seu laboratório. De casa, eu acho que vai ser muito difícil, por mais que o seu computador que você usa para jogar seja muito bom, mas eu não sei se vai ter essa eficiência. Mas é possível, entendeu? É possível simular proteínas de canal com a camada lipídica, DNA ligada a outras proteínas. Hoje já é possível isso em laboratórios. Aí minha pergunta os métodos computacionais que estudam as dinâmicas de proteínas, né? Aqui, o cérebro e o Pink, que eu adoro. A gente vai falar um pouquinho nesse momento sobre o que essas duas metodologias que estudam a dinâmica de proteínas, estudam a flexibilidade dessas proteínas, e é importante para ter insights sobre a atividade das mesmas. Primeiro, dinâmica molecular. Né? O que é a dinâmica molecular? De acordo com a IUPAC, a dinâmica molecular é um procedimento de simulação que consiste na computação de movimento dos átomos em uma molécula, ou de átomos individuais, ou moléculas sólidas, líquidas e gases, de acordo com as leis de movimento. Tá? O que isso quer dizer? Né? Ela vai descrever a variação do comportamento molecular como função do tempo, ou seja, vai descrever o movimento dos átomos, tá? Em função do tempo. Como que isso é importante porque a gente consegue ver o comportamento de várias partes da proteína, alças, estruturas secundárias. Então, você consegue ter uma análise a nível atômico muito bom, né, sobre o teu sistema de estudo. E em que se baseia a dinâmica molecular? Aqui está o nosso grande Isaac Newton, né? Eu sou Isaac Newton, primeiro influencer físico, desde o século XVII, né? Então, com teorias extremamente importantes. E ele tem as leis de movimento, que foi ele que formulou. E na dinâmica molecular, a gente utiliza a segunda lei de Newton, tá? Que é uma força aplicada sobre... uma força é proporcional à massa vezes a aceleração de um corpo, certo? Aqui tem alguns detalhes sobre essa equação, né, sobre essa lei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a aceleração aqui, ela está relacionada com a variação da velocidade em função do tempo, e a variação da velocidade está relacionada com a variação da posição durante o tempo. Então, se eu tenho a massa de um átomo, né, a aceleração a gente consegue a partir da temperatura, né? A temperatura vai dar energia para ter uma aceleração desses átomos, a gente consegue, então, ver o comportamento do meu sistema em função do tempo.
tá? E o comportamento a gente vai conseguir ver através da resolução dessa equação e a gente obtém os valores de x em função do tempo. X é a posição, tá? A posição do átomo e em função do tempo. Tá, beleza. E como está usando a lei de, segunda lei de Newton, a gente fala que esses métodos são métodos clássicos, né? Que é um dos métodos que está incluído em métodos, na mecânica molecular, ok? Aí você pode me perguntar, mas a gente está falando de átomos, né? Está falando de moléculas, a gente está falando de átomos, então por que você está usando métodos clássicos e não métodos quânticos, né? A gente sabe que o átomo, tem elétrons, tem núcleo, tem próton, núcleo, próton, elétrons, nêutrons. Então, é o seguinte, por que eu estou usando o método clássico? Isso é possível devido à aproximação de Bohr-Oppenheim, né? Oppenheim disse o seguinte, os núcleos são mais pesados, tá? E, portanto, eles movem-se mais lentamente que os elétrons. Então, é possível, então, assim, de acordo com essa aproximação, os elétrons eles formam uma camada uniforme em torno do núcleo, e dessa forma, ele vai movendo juntamente com o núcleo. Então, os movimentos nucleares, as vibrações e rotações podem ser estudados separadamente, né? Admitindo que o elétron também adquire esse comportamento do núcleo, ele se ajusta ao movimento do núcleo. Então, pode-se dizer que a molécula ela pode ser tratada como uma coleção de esferas, aqui já está representado, né? Uma molécula, de acordo com a mecânica molecular, uma coleção de esferas conectadas por molas. Né? E onde essas esferas elas representam o núcleo do átomo e essas molas as ligações. Segundo, vantagens, né? Quais são as vantagens dessa aproximação? Então, a dinâmica molecular ela nos possibilita obter modelos de molécula muito mais próximos da realidade biológica, porque dessa forma a gente consegue retirar características de flexibilidade, temperatura, pressão, tudo. E também dá para a gente simular a água, né? Os modelos de água, né? E como que essas moléculas interagem com o ambiente aquoso. Tá, então beleza, ótimo. Então, a gente pode utilizar, nesse caso, as leis de movimento de Newton, tá? Aí tem de novo aqui a nossa equação, então o importante aqui é achar a variação da posição x dos átomos em função do tempo. Aí vem minha pergunta, né? E como é que eu vou calcular essa força, né? De onde vem essa força? Para eu achar x, eu preciso saber dessa força. Então, ninguém melhor do que ele, nosso querido Weber, para falar sobre a força. De onde vem essa força? Quando a gente fala de moléculas, de sistema de átomos em solução, interagindo com outras moléculas, a gente está dizendo que esses átomos estão interagindo com outros através de forças. Né? Então, as moléculas elas interagem com outras moléculas através de forças intermoleculares. Os átomos eles interagem através de forças interatômicas. E a gente diz que o conjunto de potencial que descreve essas forças, né, a gente chama de campo de força. Então, a gente tem esse aqui, um campo de força clássico, muito utilizado em vários programas de dinâmica molecular, que descreve o estiramento de ligações, tá? Deformação do ângulo, né? Então, essas aqui são as forças intramoleculares, as forças que estão dentro da molécula, o potencial torsional, tá? E as forças que a gente chama de forças intermoleculares, que são a energia de Van der Waals e a energia eletrostática. Bom, os potenciais dos campos de forças, os potenciais interatômicos, que eu falei. Então, esses potenciais eles são potenciais harmônicos, né? Então, eles vão descrever estiramento de ligações, esse tipo de movimento aqui está representado, tá? As oscilações, as ligações aqui, representado dessa forma também, e rotação, né? Então, todas as características dos movimentos dos átomos em torno de um equilíbrio. E aqui também tem um representado direto que mostra o movimento torsional dele. Também é representado pelos potenciais interatômicos. E as forças intermoleculares, né? Toda vez que fala forças moleculares, a gente pode lembrar aqui desse momento icônico. Que faz a interação, né, entre pares de átomos não ligados covalentemente,
tá? Mas são descritos potenciais compostos pelo termo de Van der Waals e eletrostático, então, ou seja, são potenciais a longa distância, né, que descrevem interações a longa distância. Qual é a cara desses dois potenciais, né, que descreve as interações a longa distância? Primeiro, a interação de Van der Waals, né? Essa está relativa a moléculas. As moléculas elas interagem de forma atrativa, tá? A longa distância e repulsivas a curta distância. Ele tem o potencial, ele tem esse formato aqui, né? É descrito por essa forma. Então, quando eles são muito próximos, tá? Essas moléculas ela tendem a repulsar, né, umas às outras, então tem um movimento de repulsão. À medida que o raio, que está muito próximo, ele vai aumentando, né, essa repulsão ela vai caindo até que tem uma distância aqui ideal para que esses dois estejam em equilíbrio e apresentem, como eles estão em equilíbrio, apresentem uma energia mínima. E à medida que vai aumentando o raio, aí a gente tem nesse momento uma força atrativa entre as duas moléculas. Segundo as interações eletrostáticas, né? As interações eletrostáticas elas estão relacionadas a íons, né? Quando a gente fala de modelo, a gente também está falando de íons. Então, eletrostáticas são repulsão, atração e repulsão devido às cargas, né? Então, positivos, elas têm repulsão, negativo e repulsão, e quando as cargas elas são opostas, eles têm tendência a atrair. Exemplo de campo de força. A gente tem vários, né? Tem o Amber, o Gromos, o Charme, o PLS, né? São campos de força com todas essas características e campos de força que fazem todos esses cálculos difíceis. Mas quando você vai fazer a aproximação, algumas coisas você precisa ter cuidado. Por exemplo, cada campo de força foi construído a partir de decisões metodológicas distintas, apresentando particularidades importantes. Ou seja, se você está trabalhando com proteínas, vai ter um campo de força que vai ser fiel, vai ser um campo de força ideal para proteínas. Se você está falando de DNA, vai ter um outro campo de força que vai ser ideal para DNA. Então, você tem que ter essa compreensão de campos de força, os tipos de campos de forças, que eles são diferentes para moléculas diferentes, certo? E os parâmetros de força eles não são transferíveis, ou seja, você não pode começar a sua simulação com um campo de força e querer terminar com outro, isso não existe. Ou então você também não pode comparar a simulação que você fez com o Amber com o teu coleguinha que fez com o Char, tá? Você compara sempre simulações com os mesmos campos de forças. Por quê? Né? Porque eles foram parametrizados diferente, apesar da ideia ser a mesma, toda a parametrização ela é bem diferente dos distintos campos de força. Bom, aí a gente tem o campo de força, beleza? A gente conseguiu aplicar e a gente conseguiu obter, a partir da aplicação da dinâmica molecular, várias conformações, né? Observar as configurações, o comportamento daquela molécula. Então, a gente tem aqui como a gente pode, a melhor maneira de representar essas conformações em função dessa energia, né? A energia em função das conformações. Ou seja, a representação do universo de conformações com determinada macromolécula pode adotar através de uma superfície. Ela pode ser representada, né, através de uma superfície, ou seja, cada ponto ela representa uma dada conformação. Então, cada ponto aqui representado, tá, é uma conformação diferente com a energia diferente. E quando essa energia é pequena, tá, esses pontos são mínimos aqui, quer dizer que a energia é mínima, então essas configurações elas são mais estáveis, né? Aí, tá aqui escrito, né, configurações de menores energias estão no fundo do poço aqui, né, e de maior energia estão acima, então elas conseguem uma conformação mais estável, sempre vai ter uma menor energia. Numa realidade, né, que a gente vê essas conformações, esse universo de conformações representado por potencial, a gente vê uma superfície bastante complexa. Então, todos esses pontos aqui, eles podem ser visitados pela macromolécula, né? Então, a dinâmica molecular, ela não consegue cobrir toda
universo de conformações. Ela vai conseguir cobrir só uma parte desse universo de conformações, porque ela tem algumas limitações. Eu vou falar depois disso. Quais são as etapas para a realização de uma dinâmica molecular? Então, tem um protocolo que você precisa seguir para a realização da dinâmica molecular para no meio de sua simulação lá, depois de 15, 20 dias simulando, você viu que tem um parâmetro errado, alguma coisa errada que você fez, vai ter que começar tudo de novo. Então, existe um protocolo, que é bem importante, de preparação da molécula, de preparação do sistema, e ele começa com a minimização e a equilibração, né? Você pega a estrutura lá do banco de dados PDB, tá? E solvar essa estrutura. Né? A estrutura não está solvatada. Então, você vai solvatar, ou seja, vai colocar água nessa estrutura e todo esse sistema vai estar dentro de uma caixa, certo? Só que quando você coloca a água em torno dessas estruturas, isso vai surgir algumas interações, né, que elas não são favoráveis. Então, você precisa... Então, a energia desse sistema ele é muito grande. Então, você precisa rearranjar essas interações para que o sistema comece a partir de uma energia mais estável, uma energia mínima, uma energia mais... energia menor. Então, a gente chama essa etapa de minimização, né, que vai ser a correção das interações, né, entre a proteína e a pentaproteína e o solvente. Né? Então, a energia global do sistema ela é reduzida para chegar a uma certa estabilidade. E depois, aqui, ó, para a sendo resolvido, diminuindo, e depois a parte para a equilibração. Né? Então, você precisa equilibrar as propriedades que a gente diz que é macroscópicas. Temperatura, pressão. Então, todas essas propriedades elas precisam estar equilibradas para você começar a sua simulação de dinâmica. Então, essa parte de preparação do seu sistema ela é muito importante. Por quê? Né? No meio da sua simulação, você pode ter um contato ali que não foi minimizado corretamente, ou então uma característica de equilibração que não foi equilibrada, né? Uma característica macroscópica que não foi equilibrada corretamente e ter no meio da sua simulação uma explosão de energia e sua proteína ela desnovela completamente. Então, essa parte é extremamente importante. Aí depois vem a parte de integração. Né? Aquela formulazinha que eu mostrei lá de Newton, é só resolvida através de algoritmos dedicados, tá? Para integração. Então, são algoritmos, né, que vão trabalhar em pequenos intervalos de tempo, ou seja, você vai computar o movimento daqueles átomos em pequenos mesmos, né, intervalos de tempos, na escala de 20 segundos, 10 a menos 15. Então, a sucessão desse espaço, ou seja, a computação desse espaço pequeno, ela vai dar a nossa origem, que a gente chama de trajetória. Tá? E o tempo de integração está diretamente relacionado ao tamanho da amostragem de simulação e, por conseguinte, ao custo computacional da mesma. Ou seja, a dinâmica tem uma grande limitação, que é o tempo. Né? Como você está fazendo intervalos de tempo muito, muito, muito pequenos, né, você não vai conseguir ter uma trajetória muito longa. Né? E vai depender do seu sistema, tá? O tamanho da sua trajetória vai depender do seu sistema, do que você está observando e do que você deseja observar. Aqui está representada a trajetória, né? Em função do tempo. Se você coloca muito pequeno, você consegue uma trajetória linear, uma trajetória mais eficiente, tá? Se você coloca muito grande, você vai gerar instabilidade no sistema. Então, aqui pode ter uma explosão de energia e o teu sistema não vai funcionar direito. Beleza. Agora uma aplicação, né, na dinâmica molecular, tá? Que a gente fez, que é a aplicação para a catepsina K. A catepsina K é uma proteína que a gente fala que ela é alostérica, tá? Ela é uma proteína cisteína protease da família da papaina. Existem várias proteínas famosas que é da família da papaina. A gente tem a proteína falcipaína, né, que é causador da malária, a gente tem a cruzaína, que é causador da doença de Chagas. Então, todas as proteínas são da mesma família. E por que é tão importante estudar a catepsina? Porque a gente tem várias informações experimentais, tá, e computacionais sobre essa proteína. Então, é bom, assim, é interessante você começar, né, de um sistema que você conhece bastante,
para depois ver se os outros sistemas, né, que ainda não são tão, que a função dele não é tão elucidada assim, você não conhece bastante assim, para ver se você consegue transpor as características. Então a gente começou, a ideia fala na Fiocruz, né, sobre a catepsina K, que é uma enzima elastérica. Né? O que é uma enzima elastérica? É uma enzima que tem vários sítios funcionais, tá? Ela vai ter um sítio ativo e ela vai ter outros sítios funcionais onde vai ter um ligante, né, que vai interagir com esse sítio e vai desencadear uma série de mudanças conformacionais que vai chegar até o sítio ativo e modular a atividade desse ativo, ou seja, a proteína só vai funcionar quando esse ligante só vai funcionar não. Geralmente ela pode funcionar sem, mas a atividade dela pode ser pouca ou nenhuma, né? Não uma daquelas que a gente quer observar. Então, você tem ligante, tá? Ele interage no sítio alostérico e a proteína, dessa forma, ela vai começar a ter sua atividade modulada e funcionar normalmente ou não, né? Então, a ideia é saber como que acontecem essas interações e ver como que essas propriedades, né? Como que essas propriedades elas são propagadas dentro da macromolécula. Então, a catepsina, né, é uma proteína que ela está relacionada à digestão do colágeno, tá? E ela só funciona, né, a atividade dela só é eficiente, de verdade, quando ela está com complexo com GAG. Esse aqui não é um GAG, esse aqui é um fármaco, tá? É um fármaco inibidor. O GAG, ele é um glicosaminoglicano, ou seja, uma cadeia de açúcar, tá? Um pouco maior, bem maior do que está representado aqui. E ele se liga a um sítio alostérico bem definido, e dessa forma a proteína ela consegue clivar, desenovelar e clivar o colágeno, tá? O mau funcionamento dessa proteína ela está associada a doenças como osteoporose, artrite, câncer, né? E no sítio ativo dela aqui, que a gente fala nessa fenda, né? E esse resíduo aqui, em vermelho, é a cisteína 25, que é o resíduo catalítico, ele que vai clivar o colágeno. Tá? Como é que funciona? Tá? Aqui está o colágeno, uma tripla hélice de colágeno, tá? A catepsina se liga ao GAG, tá? E ao colágeno. A catepsina vai desenovelar o colágeno. Então, a gente pode ver a flexibilidade dela. Ela vai desenovelar o colágeno. Depois que o colágeno é desenovelado, as três hélices, a catepsina vai lá e cliva através da cisteína 25. Aí o que a gente fez? A gente foi analisar o comportamento dessa catepsina, né? Como que ela evolui em função do tempo. Então, aqui está mostrando uma dinâmica, tá? Que a gente fez da catepsina. E eu disse aqui que ela desenovela o colágeno, né? Esse loop aqui, né? Um loop que é uma região não definida da proteína, de forma não definida, ele é responsável pelo desenovelamento de uma das hélices do colágeno. Então, a gente vê como que esse loop ele é flexível, sabe? E esse loop, esse loop aqui também, ele é bastante flexível. Então, são as duas partes responsáveis pelo desenovelamento do colágeno. A gente vê também que, apesar dessa região ser bastante flexível, essa proteína, ela não muda totalmente de conformação. Então, assim, não é uma regra básica, né? Uma regra universal de que para a proteína ser alostérica, a conformação dela tem que mudar completamente. Então, tem proteínas que elas são alostéricas, a conformação dela, né, do núcleo dela, ela não modifica, mas o sítio ativo, né, o resíduo catalítico, ele é modulado a partir de pequenas flutuações, né, que são propagadas por dentro da proteína, pelos outros resíduos da proteína. Então, se você consegue identificar quais os resíduos que carregam essa informação, né, carregam essas flutuações, você consegue modular essa proteína a partir desses resíduos. Tá? Você consegue estudar a partir desses resíduos o que pode ser feito para diminuir ou mudar, aumentar a atividade da proteína. As limitações de DNA.
né, da dinâmica molecular? São várias. Tá? Então, assim, a simulação de dinâmica, a gente não consegue ver reações químicas, né, como observada na ação de enzima ou em processo de oxidação e redução. Você não tem informações, né, sobre constante de equilíbrio, constante catalíticas, afinidade de moléculas. Esses não são usualmente acessíveis para previsão. Dificuldade em obter amostragens compatíveis com o fenômeno observado, em experimentos fisiologicamente, ou seja, você precisa de muito, tem proteínas, tem macromoléculas, você precisa de muito tempo para saber como que ela funciona. Então, a dinâmica não é capaz de cobrir todo esse tempo. Então, a gente consegue cobrir da escala de nano a microsegundos, né? Então, muitas conformações a gente não consegue observar. Então, muitas conformações que são estáveis, muitas mudanças de estrutura a gente ainda não consegue observar. E alcançar as escalas de tempos compatíveis com o comportamento da proteína e solução biológica, né, que você tem a proteína e tem a solução, é uma coisa bem limitante, né, que limita bastante a aplicação da dinâmica molecular. Aqui tem um exemplo para falar como que é difícil, né, a gente obter todas as configurações, obter um tempo grande de simulação. Tem essa proteína aqui que a gente chama de proteína de membrana, agora não sei o nome dela, esqueci. Perdão. Mas o que acontece é que ela tem um canal, tá? E esse canal ele abre para passagem de íons, né? E fecha. Só que isso acontece num tempo maior, né? Num tempo de 1 milissegundos, né? Que é um tempo bem grande com a dinâmica. Eu estou fazendo uma dinâmica de passo de 1 femtosegundos, né? Eu vou fazer por 10 vezes 10 elevado a 12 passos. E, para completar, né, essa proteína tem 7.000 átomos. Está errado aqui, mas é querido dizer assim, tem 7.000 átomos. Então, eu tenho 7 vezes 10 elevado a 17 cálculos. Né? O teu computador, né, o teu cluster do laboratório, ele não vai conseguir fazer isso contigo. Ele não vai conseguir determinar, descobrir como que acontece essa abertura e fechamento desse canal e como esse processo ele acontece, né? E aí, o que eu faço? Eu preciso ver, eu quero estudar aquela proteína, né? Como é que eu faço para observar esses grandes movimentos em proteínas de proteínas grandes, né? Existe uma outra aproximação, que a gente chama de análise de modos normais. Professora, Sim, terminou? com licença. Não, é porque a apresentação tá saindo, tá oscilando. Está oscilando? Tá, uma hora aparece, outra hora sai. Tá, Não sei se é a então, internet. peraí, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou desligar a câmera só para esse finalzinho, depois eu retorno, para ver se é o problema da internet, ok? Ok. Consegue ver a apresentação? Sim, já está em tela cheia. Tá em tela cheia? Análise de modos normais? Isso. Tá. Pra qualquer coisa vocês me falam, tá? Beleza. Então, a gente tem aqui, começando da análise de modos normais, que é para análise de proteínas maiores, né? Movimentos maiores. E esse método se baseia, né, no método de movimentos de deformações moleculares de grandes amplitudes e que estão envolvidos amplamente nas funções biológicas, como eu disse, como o exemplo anterior, que é a abertura e fechamento de canal, uma proteína. Então, o método dos modos normais ele vai investigar, né, os modos vibracionais de um sistema harmônico oscilante na vizinhança de um ponto de equilíbrio, certo? Nesse caso, os modos normais, as equações elas são resolvidas analiticamente, né? Então, como resultado, a gente tem os modos normais que vão dar as direções dos movimentos das frequências de cada átomo,
ok? E, inicialmente, eu vou falar do modos normais vibracional, ao átomos, que geralmente usa os mesmos parâmetros de forças da dinâmica molecular. Então, qual é o princípio básico? É a análise dos movimentos da proteína análise dos movimentos da proteína, tá? Em um mínimo de energia, nas vizinhanças de um mínimo de energia. Então, aqui, quando a gente fala de dinâmica molecular, a gente tem uma superfície, ela é muito complexa. E essa superfície, para a gente conseguir obtê-la, é realizada a resolução das equações de movimento numericamente, né, que é a dinâmica molecular. E na análise de modos normais, o que se faz é uma aproximação, tá? Próximo desse mínimo de energia. Então, essa função ela é aproximada por uma função quadrática, tá? Então, é necessário a minimização do sistema. E quando a gente aproxima por uma função quadrática, tá? A gente consegue obter as resoluções do movimento, das equações de movimentos analiticamente, tá? E as resoluções desse movimento é dada pelos modos normais. Aí eu vou falar um pouquinho da teoria básica para vocês entenderem como que ela funciona, né? Aí entra um outro personagem muito importante, que é o Robert Hooke, né? Eu coloquei a treta, foi séria aqui, porque o Hooke e o Newton, eles não eram os melhores amigos, né? Mas, assim, não conversavam muito bem, mas a teoria deles aqui conversa muito bem. Na clássica conversa, funciona, funciona muito bem. Então, a gente considera, principalmente, primeiro, a segunda lei de Newton, que é a força igual à massa da aceleração, e a lei de Hooke, né, que a força tá? Que a força que age sobre uma massa conectada a uma mola, né, é proporcional ao deslocamento dessa massa. Então, a gente vai analisar esse sistema aqui. Então, igualando essas duas equações, a gente chega a uma equação geral. Então, para a teoria de análise de modos normais, a gente tem como se os átomos estivessem todos ligados, como se lá no início os átomos ligados como se fossem molas, uns aos outros. Então, aqui ele utiliza essa teoria de Hooke, que é a deformação de uma massa, né, ligada a uma mola, ela está relacionada a uma certa força. Bom, quando a gente tem uma massa somente, né, conectada a uma mola, a gente tem uma solução periódica dessa equação, tá? Que vai me dar uma frequência. Então, ela vai movimentar em uma certa direção, com uma certa frequência. Se a gente tem duas molas conectadas, a gente tem duas soluções, certo? E cada solução, ela está relacionada a uma frequência diferente, tá? Então, para o sistema de duas massas, temos dois modos normais, que está relacionado a essas duas soluções, e um modo se move na mesma direção, né? Mesma direção da outra massa, e o outro se move em direções opostas. Ele travou aqui, mas acho que vocês viram. Esse aqui se move em direções opostas e o outro se move na mesma direção. E agora, né, quando a gente está falando de proteínas? Né, para a proteína, a gente tem um número de 3 vezes n menos 6 modos normais. O que é isso? N é o número de átomos, tá? Por que 3? Porque a gente está considerando as três direções, x, y, z. Então, a gente tem 3 vezes n número de modos normais. E menos 6, porque os três primeiros modos normais está relacionado à translação da proteína de uma posição para outra, né, da proteína inteira, que eu estou falando, e a rotação da proteína inteira. Então, a gente descarta os 6 primeiros modos e a gente diz que o primeiro modo que a gente vai considerar, né, é o primeiro modo, que é o 7, né, o modo número 7. Então, os vetores dos modos normais descrevem que direção, tá? Cada modo normal vai me dar que direção cada partícula vai se mover. E quanto que ela vai se mover em relação a outras partículas, tá? Todas essas partículas em cada modo normal, elas vão vibrar com a mesma frequência, né? E os modos de mais baixa frequência, ou seja, os modos 7, 8, 9 e 10, eles vão descrever os movimentos de grande amplitude, e são movimentos mais funcionais, que estão relacionados ao funcionamento, estão relacionados ao funcionamento
da proteína, né? Então, esses modos menores são mais relevantes. Iniciais são mais relevantes. Aí você pode me perguntar, né? O NMA ele pode ser computacionalmente custoso, já que a gente está fazendo uma segunda aproximação da aproximação? Pode mostrar que sim, tá? Ele pode ser custoso. Por quê? Tá, vamos observar aquele sistema lá, o NMA. Tá? A gente tem uma molécula enorme, a gente quer ver a abertura e fechamento do canal. A gente vai conseguir ver? Vai. Tá? A gente vai conseguir ver esse movimento. Vai demorar? Vai. Por quê? Primeiro, você precisa minimizar o sistema. Depois, aquele potencial lá, ele utiliza o cálculo no ponto mínimo. Então, a gente tem o cálculo do potencial, o mesmo potencial de dinâmica, ele é aplicado aqui em modos normais. Então, é feito, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui é feito uma aproximação da série de Taylor. Aí, você coloca essa equação, essa aproximação do potencial na equação parcial, e você tem N resoluções, né? N porque está relacionado a N átomos da molécula, do sistema. Então, como são muitas soluções nesse caso, a gente utiliza a álgebra linear para resolver, para encontrar os modos, né? Que são os altos valores, estão relacionados aos altos valores dos altos vetores. Então, tem uma matriz enorme que você precisa encontrar determinante para calcular os altos vetores e altos valores. E essa matriz era feita uma diagonalização, tá? Então, assim, leva bastante tempo. E uma outra característica dessa matriz é 3N por 3N. Tá? Então, é uma coisa muito grande. Um cálculo muito, muito, muito grande. Então, sim, vai levar um tempo, mas você vai conseguir ver? Vai. Tá? Vai conseguir ver. É um exemplo de aplicação que foi no receptor de acetilcolina, tá? Que foi visto, tem aqui a referência. Eles estavam querendo ver como que esse receptor ele funcionava sem e com a presença de um antagonista, tá? O receptor de acetilcolina, né, quando ele está junto com a acetilcolina, né, ele tem um canal iônico que abre, né, está associado com o fluxo de íons, né? Então ele está relacionado na transmissão neuromuscular, né? Então esse receptor ele possui a afinidade do Professora, agonista. Sim. com licença de novo. Agora a apresentação saiu, não voltou mais. Onde parou? Aí eu aproveito para lhe falar que após a É. apresentação, a senhora pode responder as perguntas até 10h15, tá bom? Tá, beleza, já estou terminando, ok? Tá bom. Aqui, certo. Voltou ou não? Para mim voltou, mas vou ver aqui na transmissão do YouTube. Tá. Não? Posso continuar? Ainda não voltou, professora? Não? Não. Espera só um momento. Deixa eu parar e vou entrar de novo, tá? Tá bom, sem problema. Voltou? Tá carregando. Voltou. Voltou? Parou onde? Aqui? Modos normais? Isso, receptor acetilcolina. Ah, beleza. Então a gente tem. Posso continuar? É rapidinho agora, tô terminando já. Pode sim, professora, Pode pode sim? sim. Ah, beleza. Então é o seguinte, estou falando do receptor de acetilcolina, né? Quando ele se liga ao neurotransmissor, tá? Ele vai permitir o uso, o fluxo de íons, né? E então permitir a transmissão neuromuscular. Né? E esse receptor ele tem alguns agonistas, que é a nicotina, né? E também tem antagonista. Um dos antagonistas, esse alfa-bungarotoxina, uma toxina, né? De neurotoxina do veneno na cobra, de uma cobra que tem na região da Ásia Central. E eles foram observar a atividade
do antagonista com acetilcolina. A receptor de acetilcolina, quando ele funciona normalmente, e eles aplicaram notas normais para saber isso, eles rotacionam, tá? Ele tem uma torção, né, bem simétrica, as duas partes. Aqui tem uma visão por cima, aqui tem uma visão lateral. Então, esse movimento aqui ele é bem definido e é de rotação, né, para entrada e saída do íon. Quando eles colocaram o inibidor e foram observar, através de modos normais, como que é o movimento do receptor com o inibidor, eles viram que não há essa torção. Então, esse receptor, ele não deixa esse canal, ele não é aberto, né? Não tem um fluxo de íon, então não tem essa transmissão neuromuscular. Então, eles fizeram tudo isso para analisar o comportamento com nodos normais, porque dinâmica eles não conseguiram observar esse comportamento. Limitações do modos normais, né? O efeito do solvente ele é negligenciado. Tem limitações, tudo tem limitações. O efeito do solvente ele é negligenciado. A gente usa uma aproximação para a energia, a gente usa uma aproximação harmônica. A NMAI dinâmicas não descreve reações químicas, constante de equilíbrios. E aqui também não tem. Esse modos normais aí, a gente também tem um gargalo que é o tempo, né? Se a sua proteína for muito pequena, então assim, vai ser muito rápido. Mas se ela for muito grande, vai sim ter um tempo para resolver. Então a gente tem uma segunda aproximação, já estou terminando, gente. A gente tem uma segunda aproximação, que é o modos normais do modelo Cost-Gradient, né, que a gente eles pegaram, por exemplo, a proteína, ao invés de representar todos os átomos, eles pegam uma parte da proteína, né, e representam como uma entidade só, né, por isso que chama granulado, uma esfera só rígida. A gente pega um resíduo inteiro e é representado por uma esfera rígida. Desse jeito, diminui o sistema, diminui os graus de liberdade, então se constrói mais rapidamente o modelo e se vê mais rapidamente o movimento da proteína. Então, essa representação pode ser por átomos, né? Carbono, o centro de massa dos resíduos, as cadeias laterais. E assim, os modos normais evoluíram para os modelos de redes elásticas, tá? Que é também uma forma de calcular os modos normais, mas só que mais simples, tá? Geralmente, eles pegam o carbono alfa, né? Pegam o parâmetro de Hooke e calcula a deformação da proteína, sendo que tem algumas variações desse modelo. Então, aqui, os átomos não estão simplesmente conectados por molas, tá? E tem uma força restauradora K aqui, que vai me dar a característica do movimento, certo? Uma das vantagens é que você não precisa minimizar a tua proteína, tá? Então, não precisa de espaço, então já é tempo que não precisa gastar, né? Então, a estrutura equilibrada é tirada diretamente do banco de dados, tá? E tem um valor de corte para a comunicação entre as partículas, ou seja, você só vê a interação entre algumas partículas. E existem diferentes tipos de ANM que está relacionado ao valor de K, né? Então, quando a constante de força depende da distância. Então, nesse caso, temos dois tipos de potenciais, o potencial harmônico C-alfa, né? Que o valor de K ele tem essa característica, E o que isso quer dizer, né? Que C refere às interações C-alfa, ou seja, a distância, tá, entre um átomo de equilíbrio com outro átomo, né? O átomo I e o átomo J for menor que C, tá? O K vai ter essa cara aqui. Se ele for maior que C, ele vai cair com 1/6 da distância entre esses dois átomos, então, as posições de equilíbrio desses dois átomos. A e B eles são parametrizados através de cálculos de NMA. Tem um modelo de rede anisotrópica livre de parâmetros, tá? Que o K ele vai somente ser relacionado a 1 sobre D elevado a IJ, né? A distância de equilíbrio, 1 sobre D elevado a IJ ao quadrado. Tem o ANN e GNN, que são mais populares, tá? Então, o valor de K ele é uma constante uniforme Y,
tá? Então, você vai computar, nesse caso, somente a variação da distância entre dois átomos. Então, você computa geralmente uma matriz de covariância de posições. Então, para cada diversos raios de corte, você vai ter diversas proteínas diferentes, né? Diversos modelos de proteínas diferentes. E as constantes derivadas do backbone da proteína, a gente tem os parâmetros que são obtidos através dos ajustes do programa de simulação, né? E as interações a longa distância são tratadas com rápido decaimento, né? Aí que a gente tem várias constantes para cada característica, se S, né? Esse é o número de resíduos de sequência. Se for um, então vai ter uma constante. Se são dois resíduos de sequências, vão ter outra constante. Aí, se for entre domínios, aí ele vai ser uma outra constante maior, menor. Constante que diminui bastante a força. Como é que eu posso aplicar o NM, né? O NMA pode ser difícil de aplicar, você precisa de um computador dedicado para isso, mas o modelo de redes elásticas, você pode aplicar no seu computador, tá? Se a proteína é pequena, vale a pena, eu acho, para testar. Ele dá bons resultados. E eu gosto muito do R, do Bio3D, tá? Que ele vai te dar os valores novos normais, vai calcular o modelos de redes elásticas para diferentes modelos, vai te dar o deslocamento, a correlação entre resíduos, se os resíduos eles se movimentam na mesma direção ou em direções diferentes. Tem o ProDye também, que você utiliza junto com o PyMol, e você calcula modelos de redes ANN e GNN, né? E ele calcula também a análise de PCA, ou seja, os movimentos mais relevantes da proteína. Servidores também, você pode mandar a tua proteína para o servidor, né? Ou colocar lá no servidor e vai calcular para modos elásticos, né? Que são mais simples. Tem o Dynamics, tem o WebNMA, o NEM e vários outros, tá? Aí você pode perguntar que método eu vou usar, né? Vai depender do seu sistema. Se sua proteína é pequena, mas você quer estudar modos normais, ótimo. Mas nesse caso, eu aconselho usar também dinâmica. Se a proteína é muito grande, dinâmica não é suficiente para ver o que você quer, aí sim você utiliza modos normais. Mas vai depender muito do que você quer observar, vai depender muito, bastante, do teu sistema, vai depender muito do teu poder computacional também. Então, tem que observar esse tipo de limitações que a gente tem. Eu aconselho usar todos. Se der usar tanto dinâmico, modos normais elásticos, seriam bons só para uma comparação. Entendeu? Se você conseguir resultados bons para os três, você pode, nos seus estudos futuros, utilizar uma aproximação mais fácil, né? Uma aproximação menor e ganhar tempo. Das referências. E eu queria agradecer, tá, a comissão organizadora do simpósio. Muito obrigada pelo convite. Adorei a ideia, tá? Agradecer quem assistiu essa palestra e que a força, né, seja com vocês. Parabéns, professora. A palestra Obrigada. foi incrível, sensacional. Teve uns contratempos com a oscilação da apresentação, mas o áudio estava Sim, perfeito, só a didática incrível. E nós temos algumas perguntas. ok, vamos A lá. Gerda Cristal, Hum. a Gerda Cristal quer saber um pouco sobre as principais metodologias aplicadas ao redirecionamento de fármacos. Ao redirecionamento de fármacos? Isso, o redirecionamento dos fármacos. Então, acho que eu não consegui responder essa pergunta, porque eu trabalho mais com a dinâmica, tá? Essa parte, a dinâmica de proteínas, a dinâmica, como esse movimento, como se dá o movimento de proteínas, quais os métodos que eles são aplicados, tá? Agora, então eu trabalho muito com os alvos, tá? Então eu não tenho essa informação suficiente para ver com o redirecionamento, o reposicionamento de fármacos. Posso procurar talvez, assim. Desculpa. Certo, professora. O Bruno Cajado, ele pergunta se é possível fazer essa MM a partir de dados de transcriptoma das ORF. Então, NMM você vai conseguir fazer para proteína e
Talvez para DNA, não, acho que para DNA não, é somente para proteína. Então, você tem que ter a estrutura tridimensional da proteína para você aplicar o NMA e o ARN. Todos eles, assim, todos os programas que eu utilizo, todos os servidores, eles são dedicados para proteínas. Certo. Só falar que tem bastante gente parabenizando a senhora no chat do YouTube pela Obrigada. apresentação. Tenho mais uma pergunta do Nelly Fonseca. O que é frete? É possível gerar estruturas em alta resolução por esse método? E se é possível depositar estruturas resolvidas por frete no PDB? Tem, tá? Tem estruturas resolvidas por frete no TDB, né? Não estruturas todas, mas estruturas só partes de estruturas. Ele ajuda na resolução de partes de estruturas. Fluorescência, Fred, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Esqueci. Eu sei que é uma técnica que você usa por fluorescência dos átomos da proteína, tá? Você emite um fluxo, né, de fluorescente, essa proteína vai absorver esse fluxo e vai emitir 2 fótons. Então, você vai analisar a partir, né, da diferença de tempo de emissão desses fótons, aí que você consegue calcular o tamanho, a distância ali entre dois átomos. Não sei te dizer se para a proteína inteira tem, tá? Mas eu sei que para a parte de proteínas, geralmente sítio ativo de proteínas, eles utilizam isso para saber a posição de cada aminoácido, a organização de cada aminoácido. Certo, professora. Ainda do Nelly Fonseca, quando ele estudou dinâmica molecular, anos atrás, o professor mostrou abordagens que usavam mecânica quântica apenas em uma região de interesse, devido ao alto custo computacional. Sim. E você sabe se hoje em dia existem dinâmicas sendo feitas usando cálculos de mecânica quântica entre todos os átomos de uma proteína inteira? Não, todos não. É muito custoso. Então, assim, quântica em todos não. Você tem modelos que se chamam MDQNN, né, que é a mecânica quântica, né, aplicada com mecânica clássica, né, modelo de mecânica dinâmica molecular. Dinâmica molecular, você tem os dois, a combinação dos dois. Da proteína inteira é possível. Assim, até onde eu vi é impossível. Assim, são muitos átomos. São muitos átomos, são muitas coisas que você tem que observar, elétrons, prótons. Então, assim, tem sim os dois juntos. Você consegue modelar a partir de uma parte da proteína, uma região específica que você queira aplicar a mecânica quântica, tá? Mas para ela toda, não. Certo, professora. Essas foram as perguntas. A gente agradece mais uma vez a sua apresentação, o seu apoio a esse evento. Eu que agradeço. Muito bom, muito Obrigada, legal. professora. Tchau. E, pessoal, só reafirmando que a gente vai ter um tempinho para essa transição de palestrantes. Relembrar a palavra-chave, que é genótipo. Então, anotem que o formulário ele vai ser disponibilizado no dia 30. E aguardem aí a próxima palestra.